Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 1º de setembro. Já começamos o mês aí à espera da primavera, depois do verão e aí passando todo esse momento muito ruim que nós estamos vivendo, que graças a Deus já está declinando, já está chegando ao final. Quem sabe aí com a chegada da primavera tudo mude, e passamos a ter flores novamente. Estou meio poeta nesse início de programa aqui, mas é justamente por isso, que nós tenhamos aí bons momentos daqui para frente. Já chega também dessa história de ficar todo mundo enfurnado, recluso, já não basta o inverno, o frio que a gente ainda está enfrentando nesses dias, mas seja auspiciosa a chegada aí desse novo mês e principalmente da primavera que vem logo ali adiante. Bom, mas vamos falar de futebol, temos muito futebol nesse meio de semana, na Série A, Série B, também Copa do Brasil já tendo definições hoje e todos esses assuntos vão estar conosco aqui no programa. E para isso, o Thiago Rocha e eu estamos recebendo aqui no Virando o Jogo o nosso colega, o Marcelo Salzano. Na sexta-feira o Marcelo esteve aqui no programa que era apresentado pelo Thiago, eu não estava aí e fazia questão que o Marcelo estivesse presente. Seja bem-vindo novamente, Marcelo. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a você, boa noite, Thiago. Também o Leandro aqui na bancada do Virando o Jogo. Sempre uma honra, Rogério, e sempre à sua disposição. Terceira vez que estou aqui participando, Eu me lembro que antes até da sexta-feira eu participei com você no dia da final da Libertadores, em 2017. Exatamente, que era outro set, não era nesse set aqui. Entre Grêmio e Lanús, então, prazer estar aqui, admiração que eu tenho pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Muito grande. Marcelo Salzano, que tu é de Santo Ângelo. Na Ou verdade, a família mora em Santo Ângelo? Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, morei 17 anos lá em Santo Ângelo, onde até o meu pai, que é médico na cidade há 35 anos, está nos assistindo nesse momento através do YouTube. Como é o nome do pai? Renato, doutor Renato. Renato Salzano. Isso. Doutor Renato Salzano, um forte abraço aí em Santo Ângelo. Ele é de Santo Ângelo, não? Todos aqui, exceto o meu irmão. Sim. Nós somos de Porto Alegre, mas criamos raízes no interior, Eu costumo dizer, Rogério, que sou um porto-alegrense de nascimento e um santo-angelense de coração. Tenho um carinho enorme por toda aquela região e sempre quando posso visito tanto meu pai quanto os muitos amigos que deixei por lá. Santo Ângelo, que faz parte da grande São Luís Gonzaga, Vamos deixar já bem claro o negócio aqui. Não, Santo Ângelo é uma cidade maior que São Luís Gonzaga, A minha família toda é de São Luís Gonzaga, eu sou o único desgarrado, já vim nascer aqui em Porto Alegre, mas todos os primos, família toda é de São Luís Gonzaga. Marcelo Salzano, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado pelo convite aí, temos muitos assuntos, para debater. Muitos assuntos. Professor Leandro Brandão, seja bem-vindo, especialmente hoje, seja bem-vindo ao programa, hoje que é o dia do profissional de educação física. Parabéns, cumprimentos pela data de hoje, professor Leandro Brandão. Obrigado, boa noite, Rogério, Marcelo, Thiago, telespectadores. Hoje é uma data importante para a educação física, E até eu trouxe um vídeo meio compridinho, que eu estava conversando com vocês. Aquele vídeo, o pessoal tem que buscar. Nós vamos falar sobre o vídeo que tu divulgaste nas redes sociais, e até eu recomendo que os nossos amigos que estão nos acompanhando, especialmente aqueles que tenham algum vínculo com a prática esportiva ou diretamente com a profissão de educador físico, que entre nas redes sociais do CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, para acompanhar o vídeo. É um vídeo que é uma homenagem ao dia de hoje, mas é um desabafo também e extremamente pertinente, porque você não considerar, no momento em que você precisa ter o seu organismo o melhor preparado possível para enfrentar qualquer tipo de doença,
ainda mais numa pandemia, você não considerar o exercício físico, as academias, como uma atividade essencial, me parece um grande equívoco dos nossos governantes. Grande equívoco. E nós já temos, depois que passou um tempo, né, vários organismos especializados, tanto na área de educação física quanto na área da própria medicina, falando da relevância e da importância do exercício físico, da oxigenação do organismo para ter maior resistência, maior imunidade, não só a esse coronavírus, mas a qualquer vírus. E isso é de uma obviedade tão grande que eu não sei como é que as autoridades públicas de saúde, especialmente, que estão recomendando prefeitos e governadores, não tenham colocado o exercício físico como uma prática, não diria obrigatória, mas uma prática maior em importância nesse momento. Então, eu já estou aqui mais ou menos fazendo um desabafo na linha do que tu fizeste, tu com a propriedade de ser um professor de educação física e dono de academia, de um centro de treinamento. Quantas academias, tem ideia? Quantas já fecharam? Olha, esse lockdown aí? Os dados aí até começo de agosto eram entre 700 e 750 academias já. No Brasil todo? Fechado, não. Nós aqui. No Rio Grande do Sul? No Sul já, esse número bem elevado de academias, sendo que dessas academias que fecharam, quantos profissionais, né, estão parados, não têm trabalho, não estão dando aula, porque as academias estão com horários reduzidos, academias que fecharam mesmo, não vai ter volta. Então, academias tradicionais de Porto Alegre também fecharam aí, de amigos meus que eu conheço há muito tempo com academia, com 20 anos de academia, e a academia fechou. E agora, quem paga a conta? Isso é lamentável, isso é lamentável. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive, de como é que tu está te virando lá e favorecendo agora os planos lá no CT Ciclo 21. Mas vamos começar falando aí a respeito do jogo que nós temos amanhã, né, entre Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Internacional, lá em São Paulo, na arena do Palmeiras. Agora, a confusão lá em São Paulo está em torno do Corinthians, né? Isso. Que tem um name right já. Isso. E o André Sanches está querendo fazer o sucessor dele na eleição agora do final do ano do Corinthians. Conseguiu um grande laboratório de genéricos. E o problema também, Rogério, tá no seguinte ponto, tá? O name rights do Corinthians foi vendido para a empresa Neoquímica, né? Que agora, além de ter o name rights do estádio, ele também é patrocinador da Rede Globo de televisão. Sim, por isso, né? Então há um grande dilema aí, porque se a Globo começar a citar o name rights do Corinthians, o que vai fazer daí com o Red Bull Bragantino e com o próprio estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, né? Que também tem O que ela vai fazer? Vai ter que citar, né? Não vai. Tu acha que não? Nessa arrogância deles, tu acha que cita? Não, eu sempre acredito no bem das pessoas, no bem das instituições, das empresas, benevolentes, bondosas. Tá bom. Que não buscam lucro, que buscam sempre a união dos clubes. Tá esperando o Papai Noel também, né? Mas você sabe... depois de pandemia, vamos torcer para tudo ser feliz novamente. Fala, né? Salzano. Eu até estava conversando com colegas lá de São Paulo, especialmente um setorista do Corinthians, que é o Flávio Ortega, que é dos canais ESPN. Sim. E lá todos são unânimes de que o Corinthians ele fez um grande negócio, colocando o naming rights lá da Arena Corinthians agora como Neoquímica, e vai ser uma forma também, nos próximos 20 anos, do Corinthians poder pagar o seu estádio, pois as dívidas elas são, até o presente momento, enormes, e com isso nem o Corinthians poderia investir no seu time, que, vamos combinar aqui, né? Esse time do Corinthians, treinado pelo Thiago Nunes, ele é para meio de tabela de Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que, por exemplo, vá disputar um título em condições com o Flamengo, a dupla Grenal, o próprio Atlético Mineiro também. Agora o Corinthians tem que primeiro pagar o estádio dele, né? Pois é. É a primeira coisa, tem que pagar a arena. Talvez aí se anuncia que esse negócio por 10 anos é 300 milhões. E que 20 o Corinthians, anos, 300 milhões. 20 anos. 15 milhões por ano. 15 milhões por ano. O Corinthians projetava, quando apresentou o projeto do estádio, 400 milhões com name rights. No entanto, acabou demorando o processo, não conseguiu empresas que entrassem e fechou esse acordo de 300 milhões. Se a gente for colocar a inflação, esse name rights deveria, dentro do projeto, deveria chegar a 600, 700 milhões hoje.
Mas com a crise que a gente vive, né, eu vejo que é um bom negócio também. Não, E o Corinthians está detalhe. tentando ainda o patrocínio da camiseta também, né? Isso aí, o Da Master. própria Neoquímica. Exato. E um detalhe que agora, por exemplo, o torcedor do Corinthians, ele tem o costume, né, de lotar a Arena Corinthians. Claro que agora não, estamos ainda no meio de uma pandemia do coronavírus, mas a partir do momento que tudo normalizar, e a gente espera, né, Rogério, que isso aconteça Mais de uma breve. vez por todas, né, de que agora daí, com a arrecadação dos torcedores também, o Corinthians pode ter mais dinheiro em caixa, até porque Itaquera, para quem não conhece a cidade de São Paulo, ela é muito longe do centro de São Paulo. Para quem conhece São Paulo e quem está nos assistindo, ela é muito próxima do aeroporto de Guarulhos. Então, o torcedor do Corinthians, ele tem duas alternativas para chegar no estádio, ou de carro ou de metrô, porque de ônibus e outros meios aí é uma distância enorme assim para chegar e assistir os jogos. E agora deve compensar, né? Para o torcedor do Corinthians, a massa é enorme para a empresa que está patrocinando. Porque não acredito que torcedor do Palmeiras, do São Paulo, vai começar a selecionar na farmácia agora. Sim, qual com é o certeza. medicamento. Com Por falar em Palmeiras, o Internacional está definido, né? O novo contratado não saiu no bid ainda, não pôde. Não, e nem tem condições uruguaio, físicas de jogo, Abel o Abel Hernandes. Tem a questão do passaporte, visto de trabalho, tudo que a gente sabe que acaba envolvendo uma também. transação, o bid, né? Então o Abel Hernandes não tem condições para essa partida. E a tendência é de um Internacional, quem sabe, espelhado no que foi o jogo contra o Botafogo, talvez com a alteração da saída do Alessandro e a entrada aí, daí é o questionamento. Pode entrar o Marcos Guilherme, daí refletindo o time que foi contra o Atlético Mineiro. Tem a possível entrada do Musto, fechando um pouco mais, e daí utilizando a ideia que foi na primeira fase da Copa Libertadores da América, aquele esquema com 4 jogadores. Mas por que não usaria o mesmo time que foi contra o Botafogo? Em primeiro lugar, o Zé Gabriel tem condições? Sim. O Zé Gabriel está à disposição do recuperado. técnico Eduardo Cudê. Sim. Sim, é importante porque mantém a mesma estrutura defensiva ali. Tá? Mas por que não manter o mesmo time do Botafogo? Pela própria condição física do D'Alessandro, né, Rogério? O D'Alessandro, ele não é mais nenhum garoto, né? O D'Alessandro tá chegando na aposentadoria, né? Então há uma dúvida quanto à parte física do D'Alessandro para essa partida e um outro ponto, né? O meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras chama a atenção do Eduardo Cudê pela mobilidade que apresenta, com o Patrick de Paula, o Bruno Henrique, que voltou de lesão e voltou muito bem, e mais o Gabriel Menino também, que é um jogador de muita movimentação e velocidade. Então o Internacional, para tentar combater essa movimentação do meio-campo do Palmeiras, talvez feche um pouco mais a casinha. E só, eu acabei citando o Musto e o Marcos Guilherme, e também a possibilidade de entrada do Bruno Prachedes, para dar uma composição daí de um meio-campo com um pouco mais de posse de bola. Eu acredito, viu, Rogério, e aqui vai um sentimento, não é nenhuma informação, de que o Marcos Guilherme vai começar o jogo amanhã ao lado do Thiago Galhardo. O D'Alessandro vai começar no banco de reservas, até para depois, no segundo tempo, poder reter um pouco mais a bola. Vale lembrar o seguinte, amanhã o Inter joga num gramado sintético, Sim. que é o do Allianz Parque. Então acredito que o Cudê ele vai começar com o Marcos Guilherme para ter uma alternativa de velocidade no ataque, e eu acredito que o Musto começa no banco. Se o Inter daqui a pouco... Acredito que o Inter tem que ser inteligente no jogo de amanhã, pois quem tem a necessidade de vitória é o Palmeiras. O empate amanhã é um ótimo negócio para o Inter, até porque é líder e tem uma gordura já para queimar, né? Porque fez muitas vitórias já nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo que o Inter ele tem muito boas chances até de ganhar do Palmeiras amanhã, mas precisa ser inteligente. Não vejo o Musto, por exemplo, entrando no meio-campo como uma boa ideia para começar o jogo contra o Palmeiras. Sim, me permite, se entrar o Musto, ou se entrasse o Musto, tá?
seria nessa posição no lugar ou do Alessandro ou Marcos Guilherme, é isso, né? Seria mais ou menos aquele desenho que ele já fez no Internacional no começo da temporada, naqueles jogos da pré-Libertadores, né, Rogério? Com o Musto sendo quase um terceiro zagueiro, mais à frente uma linha com... Atenção, vamos prestar atenção que tem chefia no estúdio agora. Por isso eu tava aqui só de rabo no de olho estúdio aqui, tem que né? prestar atenção, eu tava observando aqui, mas tudo bem. Uma linha mais à frente com... E olha a camiseta que o Guilherme passa... Não, Guilherme, entra o Vitor vira a câmera aqui. Vem cá, Guilherme. Olha a camiseta que o Guilherme... Rapaz, olha aí, olha aqui, ó, nós só vamos te admitir com essa camiseta, tá? Com essa camiseta. Fecha aqui, Vitor, nele. Aqui, ó. Fecha aqui. Nós só vamos te admitir com essa camiseta se tu trouxer patrocínio da Neoquímica aqui para RDC, tá? Fala a verdade, ô, Vitor, com todo respeito. Vem perto aqui. Não, é malandro, olha aí, é malandro. É patrocinada a camisa. Bota atrás. Olha o patrocínio dessa camisa. Vê se não é malandro. Vê se não é malandro. Grande Gui. Tá, já tá fazendo um... Aniversário do Corinthians hoje. Aniversário do Corinthians? Deixa lá. Tá bueno e tal. Mas não, traz a Neoquímica para cá também. Voltando mas eu vejo que essa possibilidade, Rogério, de uma composição de meio campo um pouco mais fechado e não acreditando na presença do Marcos Guilherme. Mas aí quem é que vai encostar no Thiago Galhardo lá? Tem o Patrick, tem o Edenilson, tem o Bosquilha. É que eu não vejo, por exemplo, ele iniciando com o Marcos Guilherme, Rogério, porque ele perde daí logo no início da partida a única alternativa dele de velocidade. E caso ele necessite de alguma alteração no segundo tempo, ele não teria ninguém para colocar com essa característica. Ele perderia uma alternativa durante a partida. Então, por isso que eu não acredito no Marcos Guilherme. Né? Para mim, o Marcos Guilherme, com todo respeito ao profissional, mas ele é sempre uma alternativa só. Não, concordo contigo. Não desempenhou. É um jogador que até, eu tenho informação, Rogério, que se preparou muito para vir para o Internacional. Até lá na Arábia, ele fez treinamentos específicos com um preparador que ele contratou. Que é meritório isso, diga-se de passagem. Para chegar aqui no Inter, como a gente diz, e bom, nós temos aqui um preparador físico na ponta dos cascos para poder render todo o seu potencial. E só que dentro de campo, eu não vejo assim muitas partidas que o Marcos Guilherme ele convenceu para demonstrar uma titularidade. Mas eu acredito, e volto a dizer aqui, um sentimento de que amanhã ele vai começar o jogo ao lado do Galhardo para tentar já dar um susto no Palmeiras no início e depois, se o Inter construir uma vantagem, o Cudê pode optar pelo D'Alessandro até para ter uma retenção de bola maior aí no campo de ataque. Ô Brandão, tu entraria com quem, Brandão? Complicado, hein? Complicado mesmo, até porque eu sou gremista, né, Rogério? Mas eu acho assim, torcedor, tô falando. Eu acho que ele começa com o Marcos Guilherme. Eu vou por essa linha também, porque eu acho que ele vai tentar dar o abafo, fazer o gol e depois fecha a casinha. Que nem foi contra o Botafogo. Fecha a casinha, vai botar o Musto, provavelmente. Eu acho que o D'Alessandro ele não usa nessa partida, né, em função também da preparação física, da idade. Né? Eu acho que tá mais para Marcos Guilherme iniciar, na minha opinião, também. Conseguiu fazer um gol, conseguiu um resultado ali positivo do primeiro tempo, depois fecha a casinha. Agora, o Thiago tem razão, né? Não tem opção depois para isso, né? Quem é que vai botar de velocidade? Não tem. Não tem, né? E tem um detalhe interessante, companheiros, que eu vejo que é uma vantagem para o Inter, pois após o empate do Palmeiras contra o Bahia no sábado em Salvador, no último lance da partida, em que o Everton lá sai catando borboleta e aí o jogador do Bahia faz o gol, o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, diz o seguinte, que ele vê o Inter reativo e apenas saindo na boa no contra-ataque, o que eu considero um erro, pois o Cudê, ele arma o time do Inter para ser um time agressivo, para marcar a saída de bola do Palmeiras. Então eu vejo que o Luxa aí, nessa, está equivocado. Olha aqui, ó, o Alexandre Mercante está dizendo esse comentário, que o D'Alessandro não é mais nenhum garoto, escuto há 40 meses. Quando o guri de apartamento vai estrear? Quem é o guri de apartamento? O Yuri Alberto? O Yuri Alberto tá machucado se for o guri de apartamento. O guri, ele tá botando Iago. Quem é Iago? Iago? Não entendi. O Mercante, manda outro recado aqui. Porque o Inter, o Yuri Alberto,
teve uma lesão muscular, né? Teve uma lesão muscular, vai ficar 6 semanas fora. E o João Peglo, que seria uma outra alternativa, testou positivo para o coronavírus, está sintomático, apenas cumprindo aí o protocolo de isolamento, mas o Inter não tem nenhuma alternativa a mais para o ataque. Por falar em lesão, eu vinha escutando agora a Rádio Grenal e uma informação do Lacerda, do Carlos Lacerda, né, de que o Potker, que poderia ser negociado com o Cruzeiro, o negócio parou porque o Potker está com uma lesão muscular de grau 2. Sim. E fica 15 dias parado. Então, que o Cruzeiro se desinteressou do negócio. Mas tinha o técnico do Cruzeiro, o Anderson Moreira, né, tinha interesse no Potker. Que já está balançando, né? Diga-se passagem, Anderson Moreira, né? Talvez até por isso também o negócio. O negócio. mecenas do Cruzeiro, depois da derrota para o América Mineiro no Clássico, já falou, olha, se continuar desse jeito eu vou tirar minha grana, ou vocês demitem o Anderson ou eu tiro a grana. E daí o conselho gestor do Cruzeiro já balançou ali. Agora o Potker parece que não está, depois daquela expulsão dele no Internacional, ele claro. ficou prejudicado a posição dele. Eu até comentei no meu espaço da Rádio Grenal, né? À medida que quem pede desculpa ao torcedor do Inter é o vice de futebol e não o jogador, já deixa bem claro que a ideia da diretoria é não contar com o futebol mais do William Potker. E ficou bem claro ali após o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Né? E tem uma questão do William Potker que é recorrente, né? Mais uma lesão muscular. Ano passado foram 4 lesões. Pois é. Tanto é que no início do ano, agora com o Kudê, ele ficou um tempo afastado, cerca de 45, 60 dias, fazendo uma forte preparação, um recondicionamento físico, e agora, no meio do ano, novamente, ele volta a estourar. Tem alguma coisa que... Muita velocidade. Que é difícil, né? Estranho, eu não sei. Ele não consegue dar sequência mais, né, no seu futebol. Na minha época de repórter, tem muito tempo isso atrás, foi quando os clubes começaram a montar os seus departamentos odontológicos. Porque na época existia muita lesão muscular por foco dentário. Sim. Tá? Bom, isso foi superado porque agora... O Nico Lopes passou por isso no Inter. Pois é, mas é raro hoje ter isso em jogadores. Eu me lembro que o Alex, que jogou no Internacional, depois no Corinthians, o Alex Rafael, né? Acho que o Alex está morando aqui em Porto Alegre, inclusive, não está? Mora em Terraville. Está morando aqui em Porto Alegre. Belém Novo, o Alex tinha recorrente problema também de lesão, mas aí não era foco dentário, era um problema que ele corrigiu, me parece, com uma palmilha plantar, alguma coisa assim, que foi a correção. Agora, um jogador que tem repetidas, seguidas lesões musculares, tem que haver uma investigação. O Salzano lembra bem, né? O Nico Lopes passou por esse processo. Quem também passou por esse processo foi o Cláudio Vinck, né? O Cláudio Vinck também tinha muitos problemas aí no Internacional por lesão, fez um tratamento dentário e acabou não tendo mais esse problema de lesão, né? Daí o futebol... O Lourenço Curtis está dizendo aqui o seguinte, o elenco do Inter acho que fechou. Talvez um zagueiro, caso o Moledo vá embora. João Guilherme, 34 anos sem clube, passou pelo Inter. Vem aí uma Libertadores, tem que se reforçar bem. Eu não me lembro do João Guilherme. Eu me lembro do João Guilherme, mas olha, eu me lembro do João Guilherme de 2006, ainda no Inter, com o técnico Abel Braga. Não, faz tempo, né? O tempo passa. Mas eu acredito que o Inter de zagueiros está muito bem servido. O Paulo Henrique Scott, Marcos Guilherme com uma perna joga mais que o Bosquilha. Discordo veementemente. Eu gosto do Bosquilha, né? O Rogério tinha essa diferença, né? O Rogério não é que o Rogério não goste do Bosquilha, né? O Rogério deixa bem frisado isso. Não preciso pegar as palavras do Rogério, mas para deixar claro. Ele não acha o Bosquilha um jogador muito sanguíneo, acha sem sangue, né, pra partida. Esse é um jogador que tem uma técnica muito boa, mas ele é um complemento também. Ele não pode ser um protagonista, né? Um centro de equipe jamais. É um complemento para jogar meio descompromissado. Agora, né, Rogério, é de se exaltar aqui, cumprimentar tanto o presidente Marcelo Medeiros, quanto o vice de futebol Alessandro Barcelos e também o executivo Rodrigo Caetano, o acerto na contratação do Thiago Galhardo. Pois o Galhardo, ele é o jogador que faz todo mundo render mais. Tanto o Edenilson, quanto o Bosquilha, o próprio Guerreiro antes da lesão estava jogando demais, especialmente por conta do Galhardo. Então, eu costumo dizer agora, e até coloquei nas minhas redes sociais, que hoje
O Internacional é Thiago Galhardo e mais 10. O Galhardo tem que ser escalado. O resto, o Cudê que tenha lá suas convicções. O Galhardo eu vejo como o titular mais certo hoje. A única questão do Marcos Guilherme no time, eu já tinha falado aqui, mas era quando o Galhardo era o segundo atacante que jogava, não com o Guerreiro, que o Marcos Guilherme ocupava uma posição de campo que deixava o Edenilson muito limitado. Desconfortável, né? Tá? Batia muito. Tá? O Marcos Guilherme ficava quase um muro naquelas investidas do Edenilson. Tá? Agora, ele não sendo ele um segundo atacante, não com posição de meio campo, talvez possa dar certo. Vamos ver o que vai ser. Olha, contra o Atlético Mineiro, no qual ele foi, esse segundo atacante não foi bem, né? Não jogou bem, saiu na segunda etapa, não foi bem Marcos Guilherme. O Mercante está dizendo aqui, é o Yuri Alberto mesmo, ele tinha escrito errado. O jogador que chega, não estreia logo, já ficou desconfiado. Ele chegou a jogar Já chega machucado. contra o Fluminense. Isso. Entrou 15 minutos Entrou no contra o rabo do Fluminense. foguete, né? O Inter perdendo, com o Paulo Guerreiro machucado, vai ver se tu resolve, garoto. Não conseguiu fazer nada. O Lourenço Curtis está perguntando aqui a respeito, seria uma troca com o Cruzeiro do Potker por algum jogador? Chegou a se falar do Moreno, né? Se fala do Dodô, lateral esquerdo, que poderia ser uma possibilidade, e também do Maurício, do meio-campista. Porque o Inter deixou claro, ele não vai liberar o Potker de graça. Ou tem um jogador na troca, ou daqui a pouco o Inter exige uma compensação financeira. E também acredito que daqui a pouco, se tiver negócio, o Inter paga uma parte do salário do Potker, pois o teto do Cruzeiro é de R$200 mil. O Cruzeiro não passa disso, até porque está numa situação financeira caótica. Então é tudo questão de ajuste nesse momento para que o Potker ele vá jogar lá em Belo Horizonte. Cruzeiro que treinou hoje no CT Parque Gigante, do Internacional, e joga amanhã em Pelotas contra o Brasil pela Série B. E o Juventude joga daqui a pouco mais. Começou já o Juventude contra a Chapecoense. Isso. Aliás, o Juventude que vai ter uma parada dura na Copa do Brasil, né? O CRB é o adversário do Juventude nessa próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Caxias do Sul, no Jacone, e o segundo jogo lá nas Alagoas. Mas o Juventude tem condição de passar. Até esse foi o primeiro jogo do Juventude na Série B, né? O Juventude estreia contra o CRB, jogou no Alfredo Jaconi e venceu na oportunidade por 2-1 de virada. Léo Gamalho faz o gol da equipe do CRB e o Juventude vira com uma boa partida do Renato Cajá. Torcer para agora ser 2-0, né? Sim, dá tem mais um gol qualificado na Copa o Juventude que ainda não venceu na Copa do Brasil, né? Passou só com empates, né? Coruripe, de Piracicaba e agora América de Natal. Tem que colar um zagueiro no Léo Gamalho, né? Porque esse jogador aí tá numa fase extraordinária. Aliás, ele toca na bola na área, é gol, né? Aliás, vamos falar em seguidinha sobre isso, porque aí tem a ver com o Grêmio, mas só para fechar de Internacional, falasse na lateral esquerda, o Jorge não vem, foi só uma cogitação de vinda para o Inter. Essa informação foi trazida nesta manhã, através do seu canal do YouTube, pelo Fabiano Baldasso, e eu fui atrás, conversei com o seu empresário, o Eduardo Duran, que é um agente muito respeitado, tanto aqui no futebol brasileiro, quanto também no futebol europeu, e o Eduardo Duran foi categórico na conversa que tive com ele através do WhatsApp. Abre aspas. O jogador não vai retornar para o futebol brasileiro. Fecha aspas. Ele descarta qualquer possibilidade do Jorge jogar pelo Inter e também por qualquer outro clube brasileiro. Olha aqui, ó. O João Feijó está dizendo, e lembrar que o Thiago Galhardo foi oferecido ao Grêmio e o nosso grande treinador recusou. Quer dizer, o João Feijó já está metendo aqui uma pilha em cima do Renato. E o Paulo Henrique Scott está dizendo, paga para o Cruzeiro levar o Potker. Olha aqui, ó, o que você vai ter de oportunidade com a Claro não é brincadeira. Por quê? Porque o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. E a promoção do 20 GB está aí. Você tem 20 GB, desses 20 GB, 8 GB para navegar como bem entender na internet, outros 8 GB para curtir filmes e séries e ainda 4 GB na portabilidade. Ou seja, você aderindo a esse plano, você tem 8 GB para navegar como bem entender, outros 8
para curtir filmes e séries e ainda tem de bônus 4 GB na portabilidade. Né? E tudo isso por apenas R$ 119,99 por mês. É isso aí, R$ 119,99. Né? Você pode fazer a sua adesão a esse plano da Claro sem sair de casa. Basta que você acesse o site claro.com.br/pós, porque é um plano pós-pago, ou então pelo 0800 720 1234. 0800 720 1234. Deixe o sol entrar, Claro. Confira aí as mensagens da Claro, mais detalhes sobre esse plano e também a mensagem da FEComércio, e nós já voltamos para tratar do Grêmio que joga contra o Sport do Recife na quinta-feira aqui na Arena. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. O comércio quer trabalhar. Essa é a campanha da FEComércio Rio Grande do Sul. Para você ter mais informações e você que é do comércio e querendo aderir, ter todo o material promocional, você acessa o site da FEComércio, fecomércio-rs.org.br, e você tem todas as informações. Professor Leandro Brandão, sabe quem é que está mandando uma mensagem aqui? Edson Silva. Edson Silva está dizendo que jogou contigo, tá? Onde é que ele está aqui a mensagem dele? Esse é meu amigo, o Leandro jogou comigo, tá? E pede que tu não fale o apelido dele. Eu não vou... Pede que tu não fale o apelido dele. O Edson é do CTG 35, lá das bolhadeiras. Bolhadeira, Então não vai entregar. Esse é o Edson. O apelido não dá para falar no ar. O Edson é craque, o Edson Silva. É craque realmente nas bolhadeiras. É um dos grandes artistas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Temos mais os nossos amigos mandando. Sérgio Luiz Ritt Moreira. Sérgio Luiz Ritt Moreira está discordando de ti aqui, ô Thiago. Não tem problema. Foi tu? Não, foi o Salzano. Quem é que cumprimentou o Rodrigo Caetano agora e a direção? Foi o Salzano. Então é contigo, Salzano. Diz ele, cumprimentar o quê? Vou dar parabéns se forem campeão. Caso contrário, está devendo. Marcelo Medeiros e sua trupe, a mim não convence essa direção, só com título. O Sérgio Luiz Ritt Moreira, lá de Caçador, em Santa Catarina. O nosso amigo aí, quem manda um grande abraço, ele não deixa de ter razão, mas eu acredito que com o Eduardo Cudê como técnico e as boas contratações que o Inter fez, e ao que parece, esse time do Inter aí, ele tá dando liga, o Inter tem boas chances de conquistar um grande título agora em 2021, né? Até porque as competições não vão terminar mais em 2020. Então, o Inter tem o brasileiro que é líder, e aí vai ter a retomada da Libertadores no dia 16 de setembro contra o América de Cali no Beira-Rio, e depois a Copa do Brasil, quando já entra direto aí nas oitavas de final. Aliás, para a gente encerrar o assunto do Internacional, só para mostrar para quem ainda não conhece o Abel Hernandes, esse novo reforço do Internacional, centroavante, né, que chegou ao clube recentemente. Vamos ouvir aí ele falando sobre o desafio de vestir a camisa do Internacional e quando que ele vai estar pronto, ele, Abel Hernandes, para jogar. Creo que va a ser un desafío importante, creo que va a ser el desafío más grande de mi carrera deportiva, llegar a un equipo tan grande como Inter, y bueno, y espero poder hacerlo de buena manera. Obviamente están los rumores que vengo a suplantar a Paolo, pero bueno, pero no es así. Él va a volver con nosotros lo antes posible y bueno, y espero en algún momento poder hacer dupla de atacante con él, porque sería algo muy hermoso, porque para mí es el mejor
centro delantero del fútbol sudamericano hoy por hoy. Boa tarde e seja bem-vindo, Abel. Em quanto tempo você acredita que vai estar à disposição, eu falo de tempo físico, em quanto tempo você imagina que estará à disposição fisicamente? Bueno, buenas tardes. Estoy trabajando para estar lo más rápido posible pronto para jugar. Eso lo va a decidir el entrenador y el preparador físico. Yo me siento muy bien, estoy entrenando muy fuerte estos días y espero en muy pocos días poder estar ya entrenando al 100% con el equipo y luego el entrenador decidirá cuándo llevarme junto con el equipo a los partidos. Até o Cristiano Silva, né? Cristiano Nosso colega Silva. da Rádio Web, Cristiano que Silva. apareceu. E aqui ia ter uma outra pergunta de quem que é que ia entrar. Ali era o Nicolas Wagner, colega nosso lá da Rádio Grenal. Da Rádio Grenal, Nicolas Wagner. Bom, esse novo contratado do Inter, o Abel Hernandes, ele saiu muito cedo do Uruguai, né? 19 anos, depois de ter jogado no Central Espanhol e no Peñarol. Jogou pelo Palermo, Hull City, CSKA e Al-Ahly, é isso? Fez 93 gols nesses últimos 11 anos. Na seleção uruguaia sub-20, olímpica e adulta, fez 21 gols, tendo sido reserva imediato do Forlán, do Cavani e do Suárez. E foi campeão da Copa América em 2011. Isso aqui é o 29º jogador a vestir a camisa do Internacional, tal, tudo isso o meu sogro, lá de São Paulo, que me abastece com as informações aí. Grande abraço para o Esteban Lebed, lá em Santo André, São Paulo. Vamos passar... Brandão, antes eu quero que tu fale nessa retomada aí A retomada já aconteceu lá do treinamento presencial, né? Há 2 semanas, quando foram liberadas as academias. Mas ainda com essas restrições, a situação tá difícil. Como é que tu está manobrando, como é que tu está fazendo os planos, como é que o pessoal pode, né, ter um favorecimento teu para voltar aos treinos lá no CT Ciclo 21? Então, o CT a gente está se adaptando ainda à volta, porque ainda está com a restrição de 16 metros quadrados, mesmo a gente não tendo aqueles quadrados como teve lá em junho, julho, né? Está tendo divisões de horários. Os horários que os alunos da academia que já eram matriculados frequentam a academia e está tendo os horários de um trabalho mais de grupo personalizado. Então, aquele personal, né, que a gente... personal trainer, aula individual, a gente está fazendo em grupos também. Então, tem alguns horários em grupos de 3, 4 alunos e tem horários com 8 a 10 alunos, que é o horário dos alunos que já frequentavam a academia, que já tinham contratos, que foram congelados por um tempo, né? E a gente agora está fazendo acordos, cálculos lá para poder fazer as renovações, e os alunos novos que estão ingressando, né? Mas mesmo assim, né, Rogério, está muito difícil o reingresso dos alunos que já tinham contrato, porque a gente, por exemplo, tinha em torno de 200 alunos, desses 200 alunos não voltaram 15 ainda. Né? Mas tudo lá no CT Ciclo 21 tá com aquele distanciamento, higienização, quer dizer, ninguém precisa ter receio. Não. Muito antes, pelo contrário, o exercício físico, como a gente falou no início do programa, é fundamental para aumentar as nossas resistências orgânicas. E até por isso, né, Rogério, pela resistência dos alunos voltarem com algum receio, que a gente está com todos os protocolos direitinho, está tendo mais aulas dos grupos, dos pequenos grupos, né, personalizado, 4 alunos, 3 alunos, né, é onde a maioria dos horários da segunda, quarta e sexta, que a gente está dividindo, e da terça e quinta está acontecendo, né. Vamos colocar aí, então, o CT Ciclo 21 com o WhatsApp do CT Ciclo 21. 51 o código de área, 997-83-1477. 997-83-1477. Liga lá, o Brandão faz um plano legal aí para você voltar à sua atividade física. Por falar em voltar, o Grêmio volta à Arena depois do sufoco que foi a conquista do campeonato. Sofreu tudo, né, Brandão? Aquele segundo tempo, hein? Vergonhoso. Fala a né? verdade. Vergonhoso, olha. Até meus amigos colorados que cornetearam, ó. Preferi que o Caxias tivesse sido campeão, até mereceu, né? O Grêmio em 4 jogos contra o Caxias perdeu 3. Acho que o Renato escalou, na minha opinião, equivocado o time. Não adianta ficar inventando. Estamos com 2-0, já estamos campeões. Passaram o trabalho, mesmo fazendo o terceiro gol, né? Foi
foi complicado. Mas o Caxias está de parabéns, porque de 4 jogos venceu 3. Né? Mesmo com as dificuldades, né? De perder autoridade, jogadores, né? de E 2 na não arena, ter né? coletivo. 2 na arena. 2 na arena, o da abertura e o que encerrou o campeonato, né? 2-0 e 2-1. Então a gente torce muito para o Caxias aí. A Caxi- Série D, quando começa a Série D? Setembro. Agora. O Caxias, né, ele entrou no seleto grupo de equipes que tem mais pontos que o Grêmio na arena, né? Cruzeiro de Cachoeirinha, tem 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota contra o Grêmio. O Palmeiras, em 7 jogos, se não me engano, tem 3 vitórias contra o Grêmio, jogando aqui em Porto Alegre. O Criciúma, que em 3 jogos tem 2 vitórias contra o Grêmio. E o Caxias agora, que em 5 confrontos tem 3 vitórias contra o Grêmio na arena. Que isso sirva aí de estímulo, não de acomodação para o Caxias, né? Ao contrário, estímulo para entrar bem na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu estou procurando aqui as outras mensagens, confesso para vocês que eu perdi as outras mensagens. Mas vamos falar de Grêmio, começando aí com o Matheus Henrique, que projeta agora a sequência de jogos e também fala sobre essa falta de efetividade até agora do Grêmio, né? Porque foram quantos jogos? 5 jogos, 1 vitória e 4 empates, é isso? É o pior ataque da competição. 3 gols marcados. Então, fala o Matheus Henrique. A gente vai seguir como a gente está desde quando retomou o futebol, desde o início do ano. A gente, sempre que entra nas competições, a gente entra para vencer. E a gente já foi campeão esse ano. O único título terminado a gente conquistou. E a gente vai continuar nessa sequência para, no final da temporada que vai se encerrar no ano que vem, a gente poder levantar outras taças. A gente sabe da qualidade do nosso grupo. Cada vez tá chegando jogadores de qualidade que vai nos ajudar bastante, se eu não tenho dúvidas. Então a gente não vai mudar em nada. A gente vai seguir no nosso foco, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, porque a gente sabe que a gente tem grande chance de levantar outras taças. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Matheus, o Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras são as 2 equipes invictas dentro da competição. No entanto, o ataque do Grêmio não vem sendo muito efetivo dentro do torneio. Tem apenas 3 gols marcados, né? Contra o Fluminense, contra a equipe do Flamengo e contra também o Ceará. O que falta ao Grêmio para ser mais efetivo dentro da competição? Thiago Rocha, Rádio Grenal. Bom dia, Thiago. Olha, acredito também que isso é uma questão de detalhe, né? Porque a gente, como eu já tinha falado em outra pergunta, nos 4 jogos ali, a gente demonstrou um bom futebol, mesmo jogando fora de casa contra as equipes. A gente jogou lá no Ceará com uma equipe alternativa, a gente jogou no Rio de Janeiro contra o Vasco, contra o Flamengo. Então a gente tá fazendo bons jogos e, repito, é uma questão de detalhe. Acho que isso a gente não tem que levar como um peso, porque aí que não vai entrar, a bola não vai entrar, mas é uma questão de detalhe, de tranquilidade, e na hora que sair o primeiro ali nos jogos, a gente vai pegando a confiança. Mas isso também não abala a gente, porque a gente confia no nosso meio campo, nos nossos atacantes, e a gente sabe que quinta-feira pode ser diferente. Eu bem que estava reconhecendo a voz na pergunta para o Matheus, que era do Thiago. Muito boa a pergunta, diga-se passagem. Boa. O cara tinha a voz parecida com a do Thiago, né? Mas é legal, o Matheus respondeu, tratou pelo nome, tratou todos, eu ouvi essa entrevista do Matheus Henrique. E aliás, o Matheus, na semana retrasada, nós fizemos um programa especial com ele, Matheus Henrique, e o Matheus foi muito cordial conosco, então um grande abraço para o Matheus Henrique, e merece tudo o que ele está desfrutando do futebol, porque além de ser um extraordinário jogador, é um baita de um guri, né? Então, guri no bom sentido. Que, aliás, né, Rogério, fez uma falta enorme na decisão contra o Caxias, até porque estava suspenso, né? Tomou o 3º amarelo lá no Centenário e o meio-campo do Grêmio não se achou, né? Porque o Darlan, que foi escalado no lugar do Maicon, que estava com dores musculares e por isso iniciou na reserva, Darlan não jogou bem e nem o Lucas Silva, né? Então, o Matheus Henrique, que, digamos assim, é o motorzinho desse meio-campo do Renato aí, ele fez uma falta imensa nessa decisão contra o Caxias aí, o Grêmio sentiu bastante. Sem dúvida. E o Grêmio tem que voltar a vencer, porque o Renato está passando. O professor Brandão já meteu uma corneta aqui no Renato. Agora o Felipe Augusto Maranguello
Tá metendo outra corneta aqui, ó. 4 anos como técnico do clube e apresentar aquele segundo tempo bagunçado contra o Caxias é dose. Troca sem pé nem cabeça e improvisações. E tem quem goste ainda, diz o Felipe Augusto Maranguelo. É um momento, mesmo que o Grêmio tenha vencido o Campeonato Gaúcho, e vale aquela máxima, só tem uma coisa pior do que vencer, que é perder o Campeonato Gaúcho, enfim, né, isso aí virou uma brincadeira, né, no nosso meio futebolístico, eu não concordo com isso, quero dizer, mas de qualquer maneira precisa, para aplacar essa ira de torcedor gremista nesse momento, é o Grêmio dar uma engrenada no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vence 2 partidas, se vencer o Sport na quinta-feira e o próximo final de semana é contra quem? Atlético Goianiense, 7 da noite, domingo em Goiânia. Então são 2 jogos, não digo fáceis, mas possíveis de vitória. O Grêmio faz 6 pontos, o Grêmio já vai catapultar na tabela, já vai lá para cima, e aí essas coisas já ficam no segundo plano. Esse é o mundo do futebol, é assim, né? Não tem, nesse momento tem que o Renato, o Grêmio, tem que aguentar essa carga toda. Não, né? e Mas próximo, recuperar-se. E na próximo meio de semana, o Grêmio vai a Salvador jogar contra o Bahia. Então, nesses 3 próximos jogos, Sport quinta-feira na Arena, o Atlético Goianiense domingo lá em Goiânia e o Bahia na próxima semana lá em Salvador, o Grêmio tem plenas condições de fazer 9 pontos. Só que o Bahia joga antes contra o Internacional aqui, né? No Beira-Rio. E aí sabe lá, conforme o resultado, como é que vai estar o Bahia para encarar. Depois vai ter aquela rivalidade, né? Roger, Renato. Se fala que o Roger que montou o time do Grêmio, que o Renato aprimorou, essa conversa toda, então... E tem se dado bem, né? O Roger tem se dado bem nos confrontos contra o Renato. Verdade. Que empatou o último, Principalmente na Arena empatou também. Empatou contra o Palmeiras 1-1, foi o último jogo do Bahia. No último lance do jogo. Isso. 49-45 do segundo tempo. Por falar em último lance, segundo tempo, você ainda tem tempo para você fazer o seu pedido lá para o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Sempre lembrando a tradição do Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil. São 85 anos. E a tradição também nos filés, que são incomparáveis, inesquecíveis, os filés do restaurante Santo Antônio. Então você pode ligar agora, 3222-3130, e fazer a sua encomenda, né, pela teleentrega. De segunda a sexta, o restaurante está aberto para o almoço. Aí o convite para você ir diretamente lá no Santo Antônio. Aliás, abraço para o Jorge Aita, né? E já te prepara que amanhã é dia do filé à parmegiana e eu estou almoçando no Santo Antônio amanhã, filé à parmegiana. Pra que falar uma coisa Vocês podem ligar agora. Vai ser amanhã, nossa reunião vai ser lá amanhã? Não, nossa reunião é quando mas de novo o Brandão perguntando isso? Brandão! A nossa reunião já está acertada. Quando o decreto liberar para a noite, no primeiro dia a gente sai daqui do Virando o Jogo e vai direto lá para o Santo Antônio. Aí sim, Thiago. Por enquanto, é na tela entrega, 3222-3130. Vamos às mensagens da Claro, do Zafari e também do Banrisul e a gente volta em seguida para falar sobre reforços do Grêmio aí. Parece que como é que é tem o Coquezinho, né, que fala do Léo Gamalho. Que pode ser reforço para o Grêmio. Já voltamos. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. E o lembrete, o Banrisul, pensando nos clientes e na comunidade, está tomando as medidas necessárias para este momento. Portanto, se você precisa procurar o atendimento presencial, o faça somente quando for realmente indispensável, porque você tem a possibilidade pelo Banrisul Digital de utilizar os principais serviços para gerenciar a sua conta. Então, você tem essa possibilidade pelo Banrisul Digital e como o Banrisul tem todos esses cuidados, você só procure o atendimento presencial com agendamento anterior, só se for efetivamente necessário. Caso contrário, o Banrisul Digital está aí para lhe ajudar a utilizar os principais serviços para gerenciar a sua conta. Banrisul e você, essa parceria faz a diferença. Bom, eu falei aqui no Léo Gamalho. Ontem eu estava ouvindo o César Fabres na Rádio Jornal e o César Fabres tinha informação. E não sei se ele terminou falando ontem ou hoje só, Thiago. Hoje. Hoje. Apenas hoje. Que o jogador, o atacante que o Grêmio pretendia era o Gilberto do Bahia. Gibagol. O Gibagol. Eu adoro apelidos de atacantes, você já viu, né? Lukaku do Nordeste, Gibagol, eu gosto. Quem é o Lukaku? O Lukaku é o Clebão do Ceará, Lukaku do Nordeste. O Grêmio fez... Hein? Clebão é bom pivô, né? É bom de bola. É bom de bola. O Grêmio fez proposta, mas o presidente do Ceará não aceitou, né? Quer mais grana, né? Quer mais grana. Ele viu que é a galinha dos ovos de ouro, que é... Tá, e o Gilberto também parece que não vem, né? O Bahia não... O Gilberto é o seguinte, o Grêmio fez uma proposta de 12 milhões de reais, até a informação do nosso colega Jeremias Werneck, e também ofereceu para o Bahia... do Juninho Capixaba, que ainda pertence ao Grêmio, tem aí um percentual de ele ficar em definitivo lá em Salvador. Isso o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, não aceitou. Então, essa é uma negociação que o Grêmio agora praticamente descarta. O Gilberto, vale lembrar, tem 31 anos, em clubes grandes já passou pelo Inter, pelo São Paulo e também pelo Vasco. Então, é um jogador que fez carreira, faz gols importantes em clubes de médio porte, só que em clube grande ele ainda não confirmou. Então, acredito eu que o Grêmio, agora com essa desistência e com essa negativa do presidente do Bahia, vai partir aí em busca de outra alternativa. E desses 3 clubes grandes que ele passou, o que eu vejo que ele foi mal foi no Inter. Tanto no Vasco quanto no São Paulo, não vejo com passagens ruins do Gilberto. Muito dele. Agora, é tudo relativo. Por exemplo, o Luciano não estava no Grêmio aqui? Sim. Tá? Aí estava sendo criticado, foi pro São Paulo, já meteu o gol. E no São Paulo não dá certo, não quer dizer nada, né? O Maicon não deu certo no São Paulo, o Rodolfo, o zagueiro, também não estava dando certo no São Paulo, veio no Grêmio, deu certo, um baita. Mas isso é natural no futebol, o jogador não dá certo num time e dá certo no outro, encaixa no outro, Brandão, claro. Tu que tivesse essa vivência, né, divisões de base do Grêmio, depois um tempo também como profissional no São José, muito como é que o jogador se sente no clube, né? Dentro do vestiário, quando a gente fala dentro do vestiário, não é só dentro do vestiário, literalmente, é no ambiente todo. Às vezes o jogador não se adapta ao ambiente, não se adapta a dentro de campo, ou é uma fase que está passando ruim, sai dali, vai para outro clube e começa a barbarizar. Essa mudança é importante, né? Essa mudança, vou começar um trabalho novo. Geralmente estouram no outro time, né? Isso acontece muito. Bom, mas aí parte o Grêmio para o Léo Gamalho, afinal, ou não? Não. O Léo Gamalho, até onde eu sei, Thiago, Rogério e também Brandão, foi oferecido por empresários à direção do Grêmio. E aí o presidente Romildo, juntamente com o Paulo Luz e o Klaus Câmara, eles descartaram esse jogador. O fato é que o Grêmio vai trazer no mínimo mais um atacante e de fato, e até noticiei isso na sexta-feira, de que o Grêmio ele fez investidas muito fortes em 2 atacantes do Palmeiras. O William Bigode e também o Luiz Adriano. Só que o técnico do Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, ele foi categórico. Ele não libera esses jogadores do Grêmio. Nenhum dos dois. Era o William Bigode, esse aí era o... esse é um grande jogador. Agora, o Léo Gamalho jogou no Inter ou no Grêmio? No Inter. No Inter, o Léo Gamalho? Das divisões de base do Internacional. Eu acho um jogador interessante. Ele já deve estar com uns 30 anos. 34. Também. 34. Mas é um jogador que ele vem metendo gol aí.
Tá sempre o nome dele tá sempre nas paradas. Não, ele que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Os 3 gols da equipe do CRB contra o Cruzeiro, os 3 do Léo Gamalho. E esse centro médio aí, volante, que o Grêmio tá pretendendo... O Wellington Risadinha. Comfort. Nossa. Não é Comfort, né? Não tem um produto chamado Comfort? A Macia. A Macia. Por quê? Pô, primeiro ele amaciou o Grêmio lá. Aquela derrota do Grêmio pro Atlético lá... tu acha que ele desceu foi a lenha? Total. Ele amaciou o Grêmio e que depois ele amaciou o Internacional. Tu sabe que o apelido dele é Wellington Risadinha, né? Por que risadinha? Ele bate da risada? Não, porque ele no São Paulo, na categoria de base, ele tava sempre sorrindo, sempre de gracejo e tal, o Wellington Risadinha, o Wellington Martins. Ô, Rogério, vou ser bem simples, eu não contrataria. Se é pra contratar o Wellington Martins, dá chance pro Bob Sim, pro Araújo, o Frieza foi até emprestado, não? Mas o Grêmio começa uma Libertadores, e esse é um cascudo. Mas tu não tem o vai Lucas botar Silva, a gurizada tu não tem o Matheus Henrique, tu não tem o Maicon, pra que mais um? Não, mas o Maicon tá sempre descontado. Pra que mais um? Aí nós vimos que num impedimento do Matheus Henrique, o Grêmio sofreu muito nesse jogo contra o Caxias. E eu não descartaria. O Wellington é um jogador... No Internacional ele não foi muito bem. Não, teve problema de doping até, né? Mas aí também pegou, acho que, uma fase ruim do Internacional. Ele até teve boas partidas, principalmente por conta que um jogador potencializou muito ele, que era o Arangues. Na época até do Inter, comandado pelo Abel Braga. Mas eu tô com o Thiago. Eu não contrataria. Eu acho que o Grêmio tem carências mais importantes para se resolver, especialmente no ataque. Até porque o Grêmio faz poucos gols, né? O Thiago disse aqui, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 3 gols. Eu discordo de vocês, contrataria um jogador volante, primeiro volante, que o Grêmio não tem. Esse é uma carência que o Grêmio, e inclusive os que o Grêmio está produzindo aí não são, o Darlan não é primeiro volante também, tá? E o Wellington é primeiro volante. Mas o Lucas Araújo é o da base. Mas Thiago, encarar uma Libertadores já, onde o Grêmio precisa fazer... Mas o Grêmio não tem um estofo. Olha o que o Grêmio tem de estofo. O Grêmio tem Jeromel, o Grêmio tem Cortez. Vamos fazer o seguinte, Kahneman, vamos continuar... Tem Vitor Ferraz, tem Vanderlei, tem Maicon. Pode ficar aqui o programa todo citando. Vamos continuar esse assunto amanhã? Podemos. Vamos continuar esse assunto amanhã, porque esse assunto aí... E eu gosto. Volante que chega, que intimida o adversário, pra mim já tá legal. Eu, como goleiro, gosto de volante nesse jeito. Levantou a taça da Copa do Brasil ano passado contra o Inter no Beira-Rio. Mas daí traz um volante, não o Wellington. Jogou aonde? É o que tem no mercado. Vamos lá. Professor Brandão, muito obrigado. Cumprimentos mais uma vez pelo dia de hoje, né? Queria dar parabéns aí para todos os professores de educação física também, os colegas. Marcelo Salzano, venha sempre aí pro programa. Estamos à disposição. Thiago Rocha, obrigado. Amanhã novamente. Amanhã vamos quebrar tudo com essa história de volante aí. Tô de não olho deixa, aqui, Thiago. Não dá. Não deixa falar do Fique conosco que o Cadu Oliveira está chegando com 2 toques. Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo. Até lá. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro,